Boa tarde a todas as pessoas que estão juntas conosco neste momento. Sejam todas bem-vindas à roda de conversa do 18º iFestival Dança. Meu nome é Edson Bezerra, integrante da equipe de curadoria do evento, licenciando em dança pelo IFD e mestrando em dança pelo PRODAN da Universidade Federal da Bahia. Eu sou um homem de cabelos grisalhos medianos, pele marrom, mestiço, de olhos pequenos, castanho escuros, nariz grande e lábios medianos. Tenho uma barba branca e bigode preto por fazer. Uso brincos no formato argola prateados. Visto uma camisa de mangas curtas, azul marinho, com padronagem em folhas nas cores branca e azul claro. O iFestival Dança é um evento semestral, organizado por discentes e docentes do curso de licenciatura em dança do IFD. É um projeto de extensão de ação contínua do Campus Brasília desde 2012, que tem como objetivo fomentar a arte e a cultura, integrando a comunidade. Na tarde de hoje, temos a roda de conversa Educação Antirracista como orientadora de futuros decoloniais, anticoloniais, contracoloniais, com as pessoas convidadas Natália Dornelles, Vitor Hugo Neves de Oliveira e Manuel Timbaí, trazendo suas experiências como docentes e artistas, tendo como eixo orientador a Lei 11.645 de 2008 e as perspectivas no ensino e prática da dança. Passo agora a fala à minha colega Luísa Lucena, com quem eu compartilho a mediação dessa conversa. Olá, boa tarde a todos, todes. Eu sou Luísa Lucena, integrante da equipe de comunicação do evento. Farei minha autodescrição. Eu sou negra, uso óculos, tenho o cabelo cacheado, crespo, está preso no topo da minha cabeça. Tenho um cachecol colorido no pescoço e atrás de mim um fundo branco. Possuo os lábios finos e nariz fino também. Igualmente mestiça. E uso um casaco azul. A atividade de hoje está sendo transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da TV IFB, com audiodescrição e intérpretes de Libras, a Bárbara dos Santos e a Aline Oliveira, e apoio do técnico de áudio e vídeo da TV IFB, Yusuf Amin, e da servidora da DICOM, Nilza Silva. Aproveito para informar ao público que está nos assistindo que o link de inscrição está fixado no chat. Para receber o certificado de participação, é importante também clicar no menu Programação, para se inscrever na atividade e no menu Transmissão Online, para se credenciar na transmissão. Há um vídeo tutorial disponível para orientar procedimentos e membros da comissão organizadora, que estarão disponíveis no chat para esclarecer possíveis dúvidas ou dificuldades. O chat também poderá ser utilizado para enviar comentários e perguntas aos convidados. Diante disso, daremos início agora ao nosso bate-papo e apresento nossa primeira convidada, Natália Dornelles. Natália Dornelles é artista preta, mulher, professora, formada em dança pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela atua como educadora no projeto Nossa Identidade, pelo Instituto Sociocultural AfroSul Odomodê. É também integrante do coletivo Corpo Negra e bailarina do grupo de música e dança AfroSul. Seja bem-vinda, Natália. Muito obrigada pela sua presença. Passo a palavra para você, para a gente poder dar início às suas considerações. Se possível, não se esqueça de fazer sua audiodescrição. Gratidão. Boa tarde, então, a todas, todos e todos. Eu sou uma mulher preta, de cabelos crespos. Meus cabelos, eles têm mechas loiras. Eu estou usando um óculos vermelho. Estou usando um
blusão na cor laranja, usando um colar, um pingente, que tem um espelho referente a Orixá Oxum. Atrás de mim tem uma parede branca, metade de um guarda-roupa e um pedacinho de uma estante. Peço licença, então, à ancestralidade, aos mais velhos, aos meus iguais, aos mais novos. Agradeço imensamente pelo convite. Meu nome, então, é Natália Dornelles, eu sou educadora da área da dança, pesquisadora das estéticas negras, e uma pessoa que tem se descoberto através desse lugar da educação, que tem entendido o seu propósito através do ensino, dessa potência, dessa ação, dessa troca, desse ato, desse movimento que é ensinar. Eu me formei em dança recentemente, mas eu sempre estive dentro do espaço escolar, desde o primeiro ano da graduação, em programas como o PIBID, que é o Programa de Iniciação à Docência. Depois eu migro para o Residência Pedagógica, que também atende a escola. Então, esse meu percurso de graduação, ele é marcado, para além dos estágios, né, que tem essa obrigatoriedade, também por esses projetos. Adentrando, então, no tema da mesa, que é a educação antirracista como orientadora de futuros decoloniais, não desejo aqui trazer uma resposta, acho que não tem como, né? Sempre essa troca, essa discussão, esse diálogo. Mas quando eu parei para pensar, né, sobre esse tema, eu desejei para hoje trazer algumas provocações e algumas inquietações que têm cercado a partir da complexidade que atravessa esse tema. A primeira é possível a gente propor uma educação decolonial dentro dessa estrutura e desse sistema racista e genocida, do qual pessoas racializadas, nesse caso o Brasil, pessoas pretas e pessoas indígenas, estão submetidos, pensando que é nessa estrutura que secularmente vem negando a nossa história, negando os nossos corpos, negando as nossas epistemologias e que nos mata de forma física e simbólica diariamente. Então, como é que a gente vai pensar o futuro das populações racializadas a partir de uma estrutura que é falha, que falhou com a gente, que até hoje vem demonstrando esse desprezo às nossas existências e que não reconhece a nossa humanidade. Os povos indígenas estão aí, né? Estão ali brigando por seus direitos. Isso só afirma a negligência desse sistema diante as nossas existências. Então, a gente tem a Lei 10.639, que tem quase 20 anos, e ainda assim encontra dificuldade, encontra suas fissuras de se fazer presente nos currículos da educação básica até o ensino superior. A Lei 11.645, referente à educação indígena, nem se fala, então. Eu acho que ela está ainda um pouco mais... está sendo mais negligenciada ainda do que a 10.639, né? Mas ambas não estão sendo trabalhadas como deveriam nesse lugar. Então, como é que a gente vai pensar um futuro dentro dessa estrutura que nem ao menos deseja que a gente esteja aqui no futuro para contar a nossa história e que, se dependesse dessa mesma estrutura, a gente não estaria aqui hoje falando sobre isso. Então, eu confesso para vocês que quando eu penso que nos meus desejos, na minha vontade de acreditar e de ter esperança nessa estrutura, nesse sistema, eu também sou cercada por um sentimento de raiva mesmo e de revolta por tudo que a gente tem que passar e sobreviver para chegar até aqui. E aí a gente também se depara com a perversidade que é a escola para uma criança, para um corpo racializado. Né? O quanto esse espaço ele é violento, ele é opressor, ele é hostil para a gente. Não existe uma pessoa que diga, eu não sofri racismo na escola. Se essa pessoa disser que não sofreu, é porque esse mesmo sistema faz com que ela não perceba essa violência, que ela não identifique essa ação e não se reconheça, inclusive, como esse corpo preto, indígena, que são esses corpos racializados. Então, eu fico pensando também nessa ideia de qual é a escola, qual é o futuro que eu quero para os meus filhos, assim como eu quero
que os meus alunos tenham, né? E quando eu paro para pensar sobre ter filhos, né? Eu não tenho filhos, mas desejo ter, eu fico pensando, será que essa escola, como tal qual ela se apresenta hoje, que eu desejo? Com certeza não. E aí eu fico pensando também, eu e a Lô estava trocando uma ideia ontem também, e aí a gente ficou pensando nessa ideia de que às vezes ter a sorte de contar com educadores que estejam alinhados com a causa antirracista, que prezem pela diversidade, pela pluralidade, e que estejam comprometidos em sair da sua zona de conforto e ir para a zona de confronto, porque você trabalhar a educação, a educação das relações étnico-raciais na escola, você sair da sua zona de conforto e ir para o confronto, porque apesar da legislação, a gente sabe que a gente tem que estar toda hora brigando mesmo com o sistema. E também você confrontar você mesmo, né? Porque você é criado nesse sistema. Então, você vai ter que lidar com as suas próprias construções desses sujeitos, que são impostas sobre esses sujeitos. Então, você vai ter que confrontar a si mesmo para poder trabalhar isso. Então, eu fico pensando de que forma que a gente vai pensar esse futuro, né, sendo boicotado e aniquilado por esse sistema, por essa instituição que mata a nossa subjetividade enquanto pessoas pretas e enquanto pessoas indígenas. E aí eu fico pensando também, será que já não passou da hora da gente parar de querer se encaixar nesse lugar da branquitude e, de fato, promover ações conosco? Esse recado vem sendo dado há 500 anos. Então, todas as políticas de acesso à educação foram feitas sob muita luta dos movimentos que são movimentos extremamente importantes, necessários. Reforço que a minha fala ela não vem de um lugar ela vem de um lugar de inquietação e de angústia, mas que de maneira alguma a ideia é enfraquecer a educação antirracista, que é um movimento importante, necessário, urgente na educação brasileira. E a escola, enquanto um espaço formador do sujeito, enquanto um lugar de direito, ele também deve ser um lugar de direito à vida, um espaço de formação da cidadania. E aí eu fico pensando de que forma que uma criança preta vai se sentir bem na escola se a ela é negada a próprio direito de ser criança. E o grupo do qual ela pertence não é visto nem como humano. As nossas humanidades foram tiradas através do genocídio. Então, isso é uma pergunta que me vem. E aí eu me questiono de que forma esse descolonizar ele é real, ele é efetivo, se essa estrutura, se essas instituições, elas se nutrem dessa herança colonial. Elas se estabelecem a partir dessa hierarquização de determinados conhecimentos e elas vão se mover sobre esse mito da democracia racial, por exemplo. Então, eu sinto que a gente está sempre nesse... a gente tem que estar aqui, a gente tem que estar aqui, a gente está sempre brigando, e daqui a pouco a gente pode estar colocando essa energia. Isso tudo são pensamentos que me vêm, né? Nesse lugar de educadora, que às vezes a gente pode também estar colocando energia na construção de outros espaços, de lugares alternativos. Eu trago como exemplo esse negar de novo, né, da branquitude em nos escutar. Eu estava olhando uma palestra da Gada Quilomba, no qual ela fez uma dinâmica onde ela fala para as pessoas: agora vocês vão conversar, pode conversar sozinho, pode conversar entre si. E aí ela disse: quando eu disser stop, vocês parem de falar. Só que no momento que as pessoas começam a conversar, ela continua falando, ela continua trazendo a palestra. E as pessoas continuam conversando. Então, as pessoas estão vendo que ela está ali, mas as pessoas não querem escutar. Então, eu sinto que é isso que a branquitude faz com a gente há séculos. A gente está falando, a gente está trazendo as nossas pautas, e a gente não está sendo escutado. Trazendo um exemplo também desse lugar da escola que aconteceu comigo, que eu vi agora, em 2019, antes da pandemia, numa das escolas que eu estava dando aula, eu cheguei na escola de manhã para dar aula, e aí aquelas coisas de cartaz, né, nas paredes da escola, e tinha uns trabalhos de crianças da 4ª série, onde eles pintaram as caravelas
com toda essa romantização do descobrimento do Brasil, que não existe, que foi um genocídio, que foi uma violência. E aí eu fico pensando, gente, a gente está em 2019 e ainda tem educadores que estão trazendo isso para as crianças, né? Então eu fico pensando de que forma a gente vai de fato descolonizar, de que forma a gente vai de fato trazer ações efetivas ainda dentro dessa estrutura, né? Que eu fico nesse lugar enquanto educadora, né? Que eu quero estar na escola, eu acho que, óbvio, é um espaço importante, é um espaço que precisa ser transformado, mas às vezes eu fico pensando, será que a gente não tem que deixar isso e criar outros lugares? Enfim, acho que eu já passei um pouco da minha fala, mas eu trago essa contribuição para a mesa de hoje, esses questionamentos que me atravessam. Obrigada. Nossa, Natália, grato demais. A gente que agradece, né? Muito forte, muito potente, muito direta a sua fala. Já já a gente conversa mais, a gente troca mais. A gente apresenta agora nosso segundo convidado, Vitor Hugo Neves de Oliveira. Vitor é artista, professor das artes cênicas e do mestrado profissional em artes da UFPB. É doutor em ciências sociais pela UFRJ, com estágio doutoral na Universidade Paris-Aix. Mestre em ciência da arte pela UFF e bacharel em dança pela UFRJ. Coordena o grupo de pesquisa em Cena Preta e o projeto de extensão coletivo de dança Redemoinho. Seja bem-vindo, Victor. Muito grato pela sua presença. Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas, a todes. Eu me chamo Vitor Hugo Neves de Oliveira. Sou um homem negro, com rosto em estrutura oval, olhos pequenos, nariz largo e boca grande. Minha pele é escura e meus cabelos são cacheados, negros, com pontas claras. Visto uma blusa azul escuro, com estamparia de pequenos pontos brancos. No fundo, tem uma estante de livros com tons cinzas e amadeirados. É um prazer estar aqui nessa tarde com meus irmãos pretos, minhas irmãs pretas, numa roda bagunçando o espaço de pensamento de dança. É um prazer estar falando sobre resistências e, por consequência, sobre as nossas existências. Eu sou filho de Isauras, de Célias, de Marlis, de Marisas, de Dorvalinas, de Erondinas, de Anas, de Marias, de Marianas, de Amandas, de Paulas, de Edissônias, de Otílias. É em nome dessas mulheres que eu saúdo aquelas que vieram antes de mim, e é em nome dessas mesmas mulheres que eu saúdo aqueles que hão de vir. Um axé para o nosso povo preto. Falar sobre decolonialidade e políticas antirracistas demanda um olhar para o passado, um olhar para trás, um exercício sankofa de perceber o que veio antes. Nesse exercício, o que eu encontro é dor, mutilação, morte, estupro, violência, mentira, sarcasmo. O ponto específico para o qual eu olho é o ponto da colonização. Colonização, pode-se partir do pressuposto, sempre houve no mundo. Sempre existiram exercícios de dominação de determinados povos sobre outros. Mas nunca como se estabeleceu com a colonização moderna.
A colonização moderna é marcada pelo desejo da expansão mercantil, pelas grandes navegações e pelas invasões bárbaras que estruturaram o genocídio de inúmeras populações, inúmeros povos. O meu olhar me direciona para esse ponto da história, o ponto da colonização moderna. Um ponto da história que buscou expandir uma ideia de desenvolvimento baseado numa lógica competitiva que já não cabia dentro da Europa. E como um vírus terrível começou a se desprender ao redor do mundo. O que a gente vive hoje é uma espécie de doença derivativa do colonialismo, da colonização moderna. Uma das tecnologias que esse processo de colonização gerou para estruturar desigualdades, manter diferenças e reproduzir privilégios e processos dominativos foi o racismo, como a gente compreende hoje. O racismo é uma tecnologia sustentada, desenvolvida e fomentada para estabelecer desigualdades, discriminações sistematicamente arranjadas a partir do pertencimento de determinados indivíduos a grupos étnico-raciais específicos. O racismo é uma estrutura de poder. Operar com racismo numa sociedade é operar com poder. E foi nesse sentido que o colonialismo moderno estabeleceu uma base para manutenções de poderes. Existem inúmeros teóricos, inúmeros pensadores e pensadoras que vêm discutindo que esse exercício de poder se mantém, mesmo após a libertação dos países que sofreram invasões, dos territórios que sofreram invasões e dos países que se libertaram jurídica, institucionalmente, do controle europeu. Esses teóricos nos comunicam, essas teóricas nos comunicam que existe uma continuidade da experiência colonizatória. A essa colonialidade, a essa continuidade, dá-se o nome de colonialidade. A colonialidade é a dominação dos nossos modos de pensar, dos nossos modos de ser, dos nossos modos de politizar. A colonialidade é a dominação da dimensão ontológica, daquilo que está implicado no ser, da dimensão epistemológica, daquilo que está implicado no saber, e da dimensão ética, aquilo que está implicado com o poder. A colonialidade é a continuidade da colonização que se mantém ativa mesmo nas sociedades que se liberaram juridicamente, politicamente, daqueles países, daqueles territórios que outrora eram designados metrópoles. Quando a gente fala de colonialidade, a gente comunica uma experiência baseada no racismo, numa desigualdade que foi construída a partir de traços fenótipos, a partir da cor da pele, a partir de engenharias que fortaleceram lógicas de exploração, como a religião, a ideia de modernidade, civilização e a ciência. O racismo, a validação do racismo teve o apoio das instituições europeias como um todo. É por isso que muitas pessoas dentro de movimentos negros, muitos ativistas,
veem as instituições educacionais como espaços de reprodução dessas lógicas coloniais. É por isso que a Natália pontua a ira dela, a raiva com relação à escola, à universidade. É por isso que eu, e acredito que Manuel, e tantos de nós que pensamos nos processos de colonização a partir de pressupostos relacionados com a dor, temos apontamentos críticos com relação à experiência escolarizada. A gente sempre se pergunta, não seria mais interessante criar estratégias de aprendizagens a partir das nossas sabenças, a partir de outros espaços, a partir de outros afetos, a partir de outras territorialidades, e recusar esse modo de operar com saberes brancos que nos violentam? Porque todo preto, toda preta no espaço escolarizado é violentado diariamente. E não apenas pelos colegas, mas pelo conjunto de professores e professoras, enfim, que operam nas instituições de ensino. A ideia de colonialidade surge basicamente na década de 80. No grupo de pesquisa Modernidade e Colonialidade tem se expandido. Nessa expansão desse conceito, que foi cunhado inicialmente pelo Aníbal Quijano, começa-se a perceber possibilidades de pensar uma fraturação daquilo que é identificado como colonialidade. Essa fratura promovida sobre a colonialidade tem se dado o nome de decolonialidade. A decolonialidade é uma experiência que busca não apenas desconstruir, mas fraturar, quebrar os mecanismos atuantes da colonialidade sobre subjetividades. Existem teóricos como Bernardino Costa, que inclusive trabalha na UNB, bem próximo aqui da gente, do Instituto Federal de Brasília, que tem desenvolvido uma perspectiva da decolonialidade a partir desses três aspectos: ontológicos, epistemológicos e éticos. E ele convoca, junto com outros teóricos como Maldonado Torres, o Mignolo, a superação das estratégias da colonialidade a partir de uma reorganização do ser, do saber e do poder. São propostas que são muito valiosas para as operações educacionais que nós, pessoas pretas, desenvolvemos nesses processos de racialização e propostas educacionais antirracistas. São propostas que, de uma certa maneira, buscam desalienar os sujeitos e as sujeitas, promover um processo de conscientização crítica e, por meio desse processo de conscientização crítica, oportunizar espaços de ativismos políticos e libertação. Quando a gente toca no assunto da decolonialidade, assim como quando a gente toca sobre perspectivas antirracistas, o que a gente está desejando é libertação. Libertação dos nossos modos de ser, de saber e de agir. É muito triste abrir o jornal e ver nos noticiários a morte contínua e constante das populações pretas e das populações indígenas. Nós choramos os nossos corpos diariamente. Esses esforços teóricos, que na verdade têm adquirido um nome, têm se tornado categorias analíticas, são categorias vividas há muito tempo pelas populações pretas e indígenas. Antes da decolonialidade tomar um corpo teórico de decolonialidade, nós, pessoas pretas e indígenas, já combatíamos a colonialidade, a colonização continuada. Historicamente, nós empreendemos esforços de combate. Como Krenak diz, nós estamos em luta nesse momento. Nós só estamos aqui, eu, Natália, Edson, Luiz e Manuel, que nós estamos em luta. Nós somos grandes guerreiros. É esse compromisso com a luta que anima a gente a pensar numa proposta educacional antirracista e decolonial.
ou com qualquer outra proposta, com qualquer outro nome, afrocêntrico, quilombista, desalienativo, desde que favoreça a nossa vida e a nossa existência nesse planeta. Obrigado, axé para a população preta e indígena. Axé, axé, axé! Que fala potente, Vitor. Tô aqui emocionada. E não vou nem me delongar, porque realmente estou emocionada. E aí não adianta, estou emocionada, vou falar, já quebrei protocolo. Só de pensar que ontem, desde ontem, está sendo votada a PL 490 e o marco temporal, que por si só já é um grande retrocesso, e que milhares de indígenas estão nesse momento em Brasília, na esplanada do Ministério, correndo risco de pegar Covid, de contaminar tantas outras pessoas, correndo risco de morrer de tantas outras formas, mas que é preciso se pôr em risco a esse nível e dessa maneira, uma vez que o Estado está te perseguindo e te coloca como alvo, né, e como inimigo do país e da sociedade, eu não sei nem categorizar, porque não é um lugar de desumanizar, né? Nós somos os humanos. Isso é bestializar de fato, né? Mas vou deixar para depois. Eu já cortei aqui, vamos apresentar o próximo que está vindo aí. Gratidão, Vitor. Vou chamar agora para vocês o nosso terceiro convidado a falar, Manuel Timbaí. É um homem negro, artista, capoeirista, professor e pesquisador de danças negras. É docente do curso de dança e da especialização em artes da UFPEL, coordenador do Laboratório de Decolonialidade em Ações e Investigações Artísticas e fundador do coletivo Negrescência. É mestre e doutorando em artes ciências. Antes de dar as boas-vindas a ele, só queria fazer uma correção do currículo do Vitor, que o doutorado dele é pela UERJ, e as nossas intérpretes de Libras são a Bárbara dos Santos e a Bruna Ferreira. Desculpem pelo equívoco. Seja bem-vindo, Manuel. Passo a palavra para você. Desde já, obrigada. Olá, me escutam direitinho, pessoal? Ok. Boa tarde, eu sou Manuel, né? Vou me autodescrever. Sou um homem negro, de tom amarronzado, né? Necessitando de mais sol, cá no Rio Grande do Sul, um frio, uma friaca, que a gente pensa que ela vai, mas ela volta. Eu vou continuar aqui, ó. Tenho os lábios grossos, olhos negros, o cabelo cortadinho nas laterais, o rosto largo, né? Uso uma jaqueta preta, estou sentado numa cadeira que tem ali um couro vermelho e preto, e ao fundo uma parede amarela. Muito feliz com o convite. Eu não hesito em aceitar esse tipo de convite, porque é um chamado para essa luta, para irmanar nessa luta, para somar nessa luta que a gente faz cotidianamente na prática pedagógica, na pesquisa, nos espaços onde a gente trabalha, cria, vive. Eu sou baiano do interior do Rio Grande, do interior da Bahia, do Vale do Rio São Francisco, de uma cidade chamada Remanso, e isso me orgulha muito, porque hoje eu vou saudar a minha ancestralidade, saudar a ancestralidade também de vocês, e saudar a minha ancestralidade, né, ribeirinha do Vale do Rio São Francisco, também saudar a ancestralidade da professora Larissa, né, que é professora aí do IFE, e que o pai dela é meu conterrâneo, então temos, em alguma medida, uma encruzilhada aí, né? Isso me deixa muito, muito feliz em poder estar aqui também.
quando eu recebi o convite, eu fiquei pensando, né, o que abordar, o que trazer, né? Nós temos vivido dias intensos, uma movimentação política, né, frenética, que todo momento traz novas informações, novas questões a serem pautadas, né, e que todas elas nos conduzem também para poder questionar, né, esse debate que historicamente tem sido invisibilizado e que tem sido negado, que é o racismo, que é as operações de raça, gênero, classe, né, num debate mais ampliado, né? São categorias que recorrentemente são negadas. Mas eu fiquei pensando, né? E fiquei pensando nessa temática, educação antirracista como orientadora de futuros decoloniais, e eu iniciei agora a leitura do livro de Djamila, né? É uma leitura de cabeceira para poder tentar dar uma ventilada nesse tempo de tanta tanta coisa densa de crise, né? Sobretudo, e me provocou ir lá, né? Na minha ancestral, na minha mais velha, para poder elaborar um pouco, né, o que trazer aqui para fazer contribuições a essa conversa. Né? Muito feliz aqui de estar encontrando o Vitor. Eu já havia encontrado o nome dele em alguns escritos aí, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi o nome do Vitor foi num artigo que falava sobre jovens coreógrafos negros, né? E isso me deixou muito feliz porque percebe-se, naquela época eu percebia que existiam outras movimentações que era possível, né? Então essas coisas vão nos alimentando também o desejo de seguir. A Natália, eu tive a alegria de ser banca do TCC dela, é uma pesquisadora assim que tem uma contribuição significativa para pensar a dança negra aqui no Rio Grande do Sul e que certamente vai dar continuidade aí, contribuindo na prática pedagógica, na pesquisa, onde for, né, tem uma longa caminhada aí pela frente. Então, fico muito, muito, muito feliz de estar aqui compondo com vocês e com os nossos apresentadores, apresentadora, né, as tios que estão aí também, né, as tradutoras, auxiliando nesse processo de comunicar. Quando eu pensei o tema, pessoal, aí eu falei, né, fui lá pensar na minha mais velha, na minha avó. E eu lembro que a última vez que eu encontrei ela, eu havia finalizado a licenciatura em Educação Física, né? Eu fui para licenciatura depois de ter um ano de experiência dentro do curso de Serviço Social EAD, né? Estava ali tentando estudar, tinha finalizado o ensino médio, né? Meu pai e minha mãe plantaram, cultivaram, né? Semearam esse sonho de que a universidade era um lugar possível, né? Para que eu pudesse me realizar também enquanto ser no mundo, enquanto profissional, e eu fui para Serviço Social, EAD. Fiz lá um ano, né? Eu lembro que era recorrente, às vezes tinha uns trabalhos enormes para fazer, e eu na época já tinha iniciado, né, minha caminhada na capoeira, então tinha momentos que eu tinha que ir para a roda de capoeira para jogar, para poder treinar bastante, para poder voltar para os livros, para as escritas e conseguir dar conta daquilo, porque tinha uma distância assim, né? Que é isso mesmo que eu quero. E aí fui para a educação física, né? Não concluí o serviço social para a educação física. Quando eu terminei a educação física, eu retornei em Remanso, na minha cidade, e encontrei a minha avó pela última vez. E na hora que ela me enxergou, foi muito louco, porque ela olhou para mim, ela começou a chorar e falou que
não imaginava que iria estar viva para me ver bacharel, né? Era esse o... Pá, e aí choramos, 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 e eu não tive coragem de compartilhar com ela o quão tinha sido violenta aquela experiência, né, da primeira graduação. No primeiro dia de aula, quando os colegas todos se apresentavam, né, qual que é o motivo que te trouxe para a educação física? A capoeira. Eu sou capoeira desde que eu me entendo, né, ali adolescente já fui para a capoeira, foi um lugar de construção da minha identidade enquanto sujeito. E aquilo foi um motivo de risada assim, na turma, né? Aquela xenofobia que aparece, né? Que é recorrente nesses processos da expansão da universidade, porque os alunos se deslocam e há essa interação, né? Entre culturas, entre sotaques, mas aquilo foi um motivo de risada da turma toda, e aquilo fez com que eu me silenciasse durante todo o período da graduação, né? Nunca reprovei, era um aluno assim de notas muito boas, mas não tinha condições, não me sentia em condições para poder falar na sala. Então, quando minha avó chorou, né, e celebrou comigo, né, essa vitória que é coletiva, que é minha, que é da minha família e que é de toda a população preta, né, que sonhou com essa possibilidade de nós, pessoas negras, ingressarmos na universidade, concluirmos uma formação, né, eu não tive coragem de falar isso para ela. E hoje eu quero trazer isso. Hoje eu quero falar disso, né? O Vitor muito sabiamente, né, pontua, né, que quando a gente faz esse olhar, a gente vê essa violência, né, mas diferente de outros momentos, hoje nós não vamos mais nos silenciar, né? Djamila tem uma indicação muito pontual, né, no manual, no pequeno manual antirracista, que eu acho muito interessante. Nós não vamos mais nos furtar desse debate. Se aparecer, a gente vai parar e vai fazer. Porque, enquanto formador de professores e de professoras, se eu não fizer esse debate, não tiver capacidade de organizar, de reorganizar, né, essa estrutura, né, que a educação tem potência para poder fazer ajustes nessas violências cognitivas que são históricas, né, eu vou estar negando, né, que as crianças do futuro, as crianças que serão alunas dos meus alunos, né, vivenciem isso. E isso é uma coisa que eu realmente não quero, né? Então, eu me puxei para poder pensar sobre isso. E pensando na minha avó, né, eu encontrei um título, fui buscar ali um título para poder sulear um pouco meu pensamento, né? E aí pensei sobre encontros ancestrais. A universidade é lugar de encruzilhadas, né? Hoje pela manhã nós tivemos um encontro aqui na UFPEL com o professor José Jorge, aí da UNB, pertinho também do IFE, né? E pautava, né, o encontro dos saberes aqui para a nossa instituição, enfim, nos orientava e, enfim, apresentava um pouco todo esse projeto que é radical para pensar a educação. E eu pensava, e eu tenho pensado sobre encontros ancestrais, né, que é um outro lugar, não é um contraponto, mas pensar como que os nossos encontros eles podem fomentar outras encruzilhadas, né? Distintas dessa em que a hierarquização dos saberes parece estar muito pontuada, né? Porque por mais que nós tenhamos nos encontrado, né, a universidade tenha possibilitado o acesso, né, de pessoas negras, pessoas indígenas, leis de cotas, nós não nos vemos representados nos currículos.
né? As relações que se instituem entre professor, aluno, professoras, os alunos, elas muitas vezes são se estabelecem numa dimensão que nega, né, essas outras dimensões da existência. Eu me nego a pensar que no mundo, com tanta gente, esse encontro nosso hoje aqui é um acaso do acaso do acaso. Né? Eu gosto de acreditar que estamos aqui porque tem uma ancestralidade que me precede, né? E que umedeceu o chão, né? Pisou no barro, como mestre Yara costuma dizer, né, Natália? Né? Que amassou bastante o barro para que a gente pudesse passar, que preparou esse momento, que tem preparado espaços saudáveis para a gente se construir, para a gente se reconstruir, para a gente se curar. Então, hoje, eu vou encerrar a minha fala, pessoal, convocando para que a gente repense, né, um pouco disso. Lembrando de uma referência muito pontual da dança, que é bastante lida, né, que é a professora Isabel Marques, tem um livro dela chamado Linguagem da Dança, Arte e Ensino, que ela fala da importância de significar, né, a dança e significar os encontros, enfim. E é esse um convite também para pensar a educação antirracista como orientadora de futuros decoloniais, especialmente na dança, né? Que é o lugar de onde acho que nós todos aqui partimos para poder falar. Que a gente tenha a capacidade de construir encontros, né? Dentro e fora da universidade, né? Que nos possibilite essa cura, nos possibilite construir laços de cura, nos possibilite olhar um para o outro e reconhecer-se, né? Eu fiquei muito tocado com o que a Natália trouxe, né, sobre a educação, com o que Vitor trouxe, né? Eu realmente sou assim, iniciante nesse diálogo entre artes e ciências sociais e política, mas me atrevo aí às vezes, né? E pensar a dimensão, né? Eu penso como indissociável, né? O epistêmico, o ontológico, o ético, né? E acrescento estético, né? Como ético, né? Porque o poder também está nesse lugar, para que consiga ecoar em algum lugar essa convocação, né? De que somos diferentes, somos diversos, precisamos existir na diversidade, né? Os alunos e alunas da dança que chegam hoje na graduação, né? Emancipados, conhecedores, né? Potencializados pelas suas ancestralidades, não irão mais sucumbir, né? Para certos discursos hegemônicos que historicamente tem nos silenciado, né? Então, que a gente não perca a possibilidade de entender isso como indissociável, né? As histórias que a minha avó me contava, as benzeduras que ela fazia em mim, as sabenças que ela fazia, né, para nos curar do cobreiro, das dores, né? Seguem aqui nesse corpo que dança, e seguem dentro da sala de aula, e seguem durante toda a minha existência, né? Não nego, não vamos mais negar, a gente vai chegar aqui e vai potencializar, né? E que os professores, seja na formação de professores, seja lá na escola básica, né? Se sensibilizem cada vez mais para estabelecer esse encontro com seus alunos, né, numa outra dimensão, não só na dimensão do conhecimento, que muitas vezes é tratado, né,
apenas nessa dimensão do acúmulo, né, do que tem que se ensinar, mas que a gente consiga estabelecer relações reais, onde a gente crie empatia, onde a gente perceba, sinta, onde a gente se afete com as realidades, para que a gente possa produzir outros movimentos, e aí retorne novamente movimentos de cura. Viu? Agradeço mais uma vez aí o convite, fico à disposição para seguir diálogos. Eu havia comunicado que ia precisar sair um pouco antes, né, que eu tenho aula daqui a pouco, mas fico muito, muito, muito feliz com essa possibilidade de seguir, né, em diálogo com o pessoal aí do IFE, com o Vitor, com a Natália, que já é uma amiga e colaboradora de caminhada, né? Nós estamos saindo agora de uma semana que foi lindíssima, onde nós conseguimos pautar no estado inteiro a criação do Dia da Dança Afro. Então, isso tudo é esforço coletivo, né? E só acontece porque essas pessoas que se encontram, não se encontram só na dimensão da política, se encontram numa dimensão também espiritual, né? Que diz sim do nosso jeito de existir, né? Muito obrigado. Obrigada, Manuel, por aceitar nosso convite e pelas suas excelentes contribuições. A gente vai passar agora para o debate, para a pergunta. Se você puder ficar mais 10 minutinhos para a gente não se perder aqui, e aí a gente já, 5 minutinhos, vamos negociar. 5, 10. Eu acho que vai ser muito bom te ter aqui conosco. Então, queria primeiro, assim, agradecer a todos pelas suas excelentes contribuições e falas. É muito emocionante mesmo poder falar. Agradeço ao IFB por ter aberto esse espaço para nós e poder dialogar sobre isso. Inclusive, acredito que mais do que denunciar esses processos de violências, a gente poder aqui ampliar a discussão para práticas possíveis dentro daquilo que se apresenta para nós, dentro do nosso contexto, né? Para que a gente possa criar uma realidade sonhada para outros, para aqueles que estão vindo depois de nós, né? Assim como o Manuel trouxe, um caminho foi criado para que nós pudéssemos estar aqui hoje, dialogando, conversando e lutando, que a gente ainda está em marcha, nosso processo ainda está em marcha. E aí também, qual é o nosso legado, né? O que é que nós vamos fazer para deixar para as gerações futuras? Porque elas já existem, na verdade, né? Elas estão aí. Só queria fazer alguns apontamentos, então, rapidamente, diante da fala de vocês, de coisas que me chegam à reflexão, para a gente poder apimentar mais um pouquinho esse nosso debate e discussão. A gente trouxe aqui esse debate da Lei 11.645 durante toda a minha formação. Eu ouvi bastante que a lei não se aplicava ao ensino superior. E aí, depois de muito tempo buscando mais informação a respeito da lei, eu cheguei à lei de fato, fui buscar na lei, mas também a materiais que foram produzidos, né? E aí queria aqui apresentar para vocês, vou mostrar o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Esse é um material do governo que foi produzido em 2013 e distribuído, disponibilizado gratuitamente, né? Dentro desse Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares, tem todo um planejamento, mas não só um planejamento de ação e de prováveis coisas a serem feitas, mas já de produtos e material produzido para formação, implementação e construção de uma educação antirracista. E aí, quando eu tomei posse desse material e li o material, é brilhante.
é simplesmente brilhante, assim como a própria LDB, né? Lei de Diretrizes e Bases, nesse quesito. E a questão é, a Lei 10.639 é de 2003, a 11.645 de 2008. A previsão para que elas fossem absorvidas pelo sistema educacional era até 2014, por todo o sistema nacional, né, educacional nacional. Ela foi jogada. Primeiro era 2009, na verdade, aí ela foi jogada para 2014. E o fato é que a gente está, em 2021, sofrendo um super retrocesso. E ela nunca chegou a ser, de fato, implementada. Implementada pelas instituições, que eu acho que é aí onde está a falha. Nós temos professores brilhantes dentro de todas as instituições educacionais, principalmente dentro da área de humanas, que lutam e insistem dentro da pauta, mas isso parece muitas vezes que é uma coisa individual e que a instituição pega para si, como se fosse ela, né, a estar à frente. Esse é um ponto que eu queria que os professores daqui pudessem trazer a partir das suas experiências e perspectivas. Como é que isso se encaminha e se aplica dentro das instituições que vocês trabalham? Se isso ainda é um processo individualizado ou se já existe uma discussão e um debate para uma implementação que a instituição assuma a responsabilidade sobre a implementação das relações étnico-raciais dentro do seu currículo. A segunda questão é da gente pensar a invisibilidade, se o termo invisibilidade se aplica de fato. Porque quando a gente fala invisível, eu não tenho conhecimento disso, e aí eu penso na palavra ignorar. Né? A sociedade invisibiliza ou ela ignora? Porque o ato de ignorar, ela vê. Ela só finge que não está vendo. É algo diferente. E é a mesma coisa quando a gente fala do silenciamento, né? Ela escuta, tá ali, mas ela não quer ouvir o que está sendo dito. E a questão da culpa e da responsabilidade, como é que é percebido esse lugar? Porque eu acho que daí vem muitos dos processos de silenciamento e de violência contra os corpos, contra os nossos corpos, né? Quando a gente toca na pauta, a impressão que eu tenho é que as pessoas se sentem culpadas. E aí elas tendem a negar e a atacar, em vez de se sentirem responsáveis por uma mudança coletiva. E aí eu encerro minha fala com essas 3 colocações e queria ouvir os convidados um pouquinho a respeito disso que eu trouxe. Gratidão. Quem começa? Vamos lá. Bora, Natália. Abre aí o microfone, então. Eu tô aparecendo? Não, né? Agora foi. Ai, arrasou, Lou. Amei as perguntas. Bebado, perfeito. A primeira, sabe que quando eu fiquei pensando nessa questão das leis, eu comecei a pensar, tipo, a gente sempre faz esse movimento de sankofa, né? Olhar para trás. E aí eu fiquei pensando no meu processo escolar, né? É uma lei de 2003, como tu diz. Em 2003 eu estava na 3ª série, no 3º ano do fundamental. E eu chego em 2020, final da graduação, né, digamos assim, né, fiz ali fundamental e médio e vai para a graduação, e eu não vi isso, eu não vi os meus professores falarem sobre isso, tanto nesse lugar da educação básica, quanto na graduação.
para além desse lugar do qual o preto é colocado, né? Para além desse lugar do estereótipo, do exótico. E aí eu fico pensando, quando tu diz, como isso se aplica nas instituições. Acho que tem esse lugar da culpa e da responsabilidade quando que tu fala. Eu percebo aqui, agora falando da instituição da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e pensando no curso de licenciatura em dança, sem falsa modéstia, mas o Coletivo Corpo Negro, que é um projeto de extensão que a gente tem ali dentro do curso, é o projeto que vai tensionar esse conhecimento e trazer a importância da gente poder falar sobre os nossos corpos, né? Da gente trazer a nossa história para a nossa formação. E aí a gente está formando professores, pessoas que vão trabalhar com educação, que vão formar outras pessoas. E a gente não está trazendo o básico, sabe? O básico do básico. Então eu vejo esse movimento, ele é muito recente ali dentro da licenciatura em dança. Eu vejo que é um curso, por exemplo, que é um curso de 2009, e apenas esse ano a gente está tendo o primeiro professor negro. E ainda é um professor que entrou por contrato temporário, não é nem efetivo, porque não se abre concurso, né? Então, agora a gente tem vários professores negros, né, ali formados e tal. E ainda assim, esse professor que entrou, ele teve que entrar com recurso, ele teve que brigar por esse espaço, porque no primeiro momento, essa vaga foi negada. Então, é uma falha gigante no sistema, e a gente precisa cada vez mais pensar sobre isso. E aí, de novo, a gente entra nessa lógica, né? Quem é que vai fazer essa mudança? É a gente. É a gente, porque a gente não... Eu, pelo menos, acho que a gente não pode ficar esperando nada da branquitude. Nada, porque é exatamente nós por nós. É fazer essa transformação, é mudar... Esse sistema, sim, a gente tem que mudar estando ali dentro, né? E aí também volto lá na minha fala. Será que a gente não tem que criar os nossos próprios lugares, as nossas próprias instituições? Sigo fomentando essa ideia, porque acho que é um debate que a gente precisa fazer, um debate que já está acontecendo, na real, né? Não estou criando a roda aqui. Então, a gente precisa falar sobre isso. Deixa eu ver o que mais você falou. O termo invisibilidade se aplica de fato? Eu acho que com relação ao que tu falou da invisibilidade, é bem aquele exemplo que eu trouxe ali da Grada Quilomba, né? Vocês não estão escutando a gente. Simples. A gente está falando, a gente está berrando, a gente está gritando. E vocês estão negando essa escuta. Estão negando. Acho que era isso. Gratidão, Natália. Vou passar a palavra aqui para o Manuel rapidamente. Manuel, antes de você precisar sair. Ô, Luiz, eu não tenho resposta para tudo, né? São questões aí muito potentes e necessárias. E acredito fortemente que coletivamente teremos alguns pontos de vista importantes, né, para o debate. Quanto à instituição, né, as ações institucionais, pensando o percurso mesmo acadêmico que fiz, de ter sido bolsista ProUni, né, numa universidade particular, posterior ir para a universidade pública e tensionar, né, para a criação de ações afirmativas dentro do curso de dança da UFSM, onde eu estudei durante 5 anos, eu fico pensando que hoje, estando nesse lugar de docente, eu tenho um compromisso com o desbloqueio de alguns afetos que, historicamente, foram negados, né? Recalcados em detrimento de uma violência
epistêmica, de uma violência simbólica, né, de diversas naturezas, assim, e que sozinho eu também não dou conta, mas estou sempre buscando sensibilizar também os colegas e as colegas para que a gente tenha uma outra atitude diante desse processo de formação de pessoas, né? Que antes de ser um processo de formação do profissional, é de alguém, é de um sujeito, é uma pessoa ali, né? Com suas individualidades, com suas histórias. Tenho pensado, né, que esse recalque das emoções, dos afetos, ele nega algo que é muito fundamental a nós, que é a energia vital, né? Que é um valor civilizatório, né? Nossos ancestrais vieram para cá, sofreram, né? Passaram por diversas situações assim complicadíssimas, mas não sucumbiram, né? Por conta de de diversos valores, né? Que trouxeram, que estão aqui vivos ainda na nossa presença, né? E que eu me sinto comprometido e convocado a fazer com que a energia vital que me dá vontade de existir, né, que afugenta, né, a pulsão de morte que por muitas vezes eu tenho se percebido, né, nessa vivência de jovens negros, de jovens não brancos dentro da universidade, a partir do saber que ensino, né? Que dança que eu produzo na sala, que dança está nas minhas práticas e que potencializam essa energia, né? E acho que as ações institucionais elas estão aí, né? A gente vive um período que é histórico, né? Do ingresso de pessoas negras, do acesso de pessoas não brancas, né? Nesse espaço que historicamente, né? Se manteve com como um lugar de privilégio para a branquitude, e acho que está para além do que é a lei de cotas, está para uma reorganização do ensino. Isso que hoje pela manhã José Jorge falava e me ficou latente, assim, né? Esse radicalismo entender que não dá mais para hierarquizar os conhecimentos, que a gente não vai mais tolerar isso. E quanto à sua questão sobre a invisibilidade, ou o que se invisibiliza, o que se ignora, eu fiquei pensando que eu acredito muito na nossa intelectualidade, né, no nosso esforço intelectual para propor, para reformular, para questionar, né, sobre tudo isso que em outro momento não tinha nem nome, as pessoas não conseguiam Ai, pessoal, eu tô falando aqui, eu vou partilhar de maneira breve, né? Por exemplo, a pastora Benilda, ela relata, né, num dos seus trabalhos, né, o quanto que pessoas que sofreram racismo na educação, né, carregam trauma, né, como as pessoas que vivenciam o racismo carregam esse trauma, né? A Nath trouxe, é um assunto ainda pulsante, porque estamos no espaço da educação, porque isso tem que aparecer, né? Mas fico pensando mesmo, sabe, o quão importante é hoje a gente seguir elaborando isso, sabe, Heloíse? Que você trouxe e vai acrescentar, acrescenta para mim, eu que vim como palestrante ou com alguém para poder dar uma contribuição, estou saindo daqui com uma questão que vai seguir me mobilizando, sabe? Porque não é uma via de mão única, né? Eu vou sair daqui agora mobilizado a pensar também isso e aguardando mais contribuições suas, né? Ou mais diálogos, mais interlocuções contigo, para poder também pensar isso, né?
Porque a gente está num campo que as coisas são da ordem do visível, né? Hoje nós estamos desenvolvendo tecnologias de audiodescrição para dança, né, para acessibilizar, mas historicamente o sentido que predomina na dança é o visível. E sabemos que a dança do Brasil, né, muitos dos patrimônios da nossa dança são eminentes da cultura negra. Então, acredito que nesse sentido, né, não tem como se invisibilizar, né? E eu acho que esse seu olhar ele colabora justamente para isso, porque não dá para dizer que é invisível, porque estamos, porque somos, porque dançamos, porque nos fazemos ver, né? Então o que há é isso mesmo, se ignora tudo isso em detrimento de uma valorização desses outros saberes. Enfim, eu acho que falei sobre a responsabilidade também, sobre esse ciclo de culpa e responsabilidade, né, no início, porque me sinto responsável, né? Eu acho que quando peguei lá meu porque eu vi isso veio antes, quando eu peguei lá minha corda na capoeira, né, que dizia, agora você é um instrutor de capoeira, né? A responsabilidade que a educação me batia me convocava nesse lugar, né? Enfim, eu agradeço mais uma vez pelo convite, eu vou me retirando, mas fico muito, muito, muito feliz com tudo que circulou aqui hoje. Muitas vezes, eu sou bem rizomático, pessoal, eu estou aqui, daqui a pouco estou, e às vezes me dizem que eu sou polirrítmico, né, no pensamento, meu pensamento está lá na ponta do pé e está no fio do cabelo. Mas espero ter me feito compreender com o meu português, né, do jeito que deu aqui. Espero que a gente siga dialogando em outros momentos, construa mais possibilidades, viu? E Vitor, Natália, né, estão convidadíssimos a vir aqui na UFPEL pós-pandemia, né, todo mundo vacinado. Espero poder recebê-los e recebê-las aqui para mais diálogos, viu? Gratidão ao iFestival e vida longa. Gratidão, Manel, gratidão. Edson quer pegar a palavra, quer falar um pouquinho antes da gente passar para o Vitor? Não, Eu vou. acaba que essa dinâmica de roda, de gira, ela alcança o que tem que ser alcançado, sabe? Acho que não faz muito sentido eu trazer muito mais do que já está sendo dito. Natália, Vitor, Manuel, que acaba de nos deixar, a proposta era justamente essa, né? Que a gente ouvisse, né? Histórias e experiências que são de fato imersas nessa realidade, nessa tentativa pela busca de uma educação antirracista, né? Só me chamou a atenção uma coisa, eu também assisti, Natália, a palestra performance da Grada, né? E eu me lembro que ela trazia ali uma sessão específica falando das 5 fases, né, que Fanon propõe como sendo a fase dentro do processo de construção do antirracismo, né? Negação, culpa, vergonha, reconhecimento e reparação. O sistema não saiu da negação, né? O sistema de ensino no Brasil ele não saiu da negação, né? Então não basta a implementação de uma lei se ela não consegue ser aplicada. E para a gente, como estudante do IFB, é super interessante e muito forte perceber que ouvir de você, Natália, a história que você traz do professor substituto, o que eu posso dizer como estudante do IFB é que as histórias se repetem, né? Elas se repetem e se repetem e se repetem, e o embarreiramento dessa repetição está na mão da gente. Grato demais. Vitor, fecha para a gente está aí quase para terminar a live. Assim, de certa maneira, é como eu disse, assim, as falas trouxeram, de alguma maneira, elas iluminam as possíveis dúvidas que estão ali no chat. Que aí a gente encaminha para o encerramento aí após a sua fala, mais uma palhinha de Natália, quem sabe?
Tem uma coisa que é sobre a invisibilidade que eu queria chamar atenção, porque, na verdade, não é sobre aquilo que se vê, mas aquilo que se reproduz como visível, né? Todo mundo, todo mundo pode ver um corpo preto, mas esse corpo preto não é reproduzido nos meios de comunicação, não é compartilhado, né? Todo mundo sabe que existem saberes e cosmovisões específicas da ascendência africana, mas essas cosmovisões não são reproduzidas nos conteúdos escolares, universitários. Quando a gente fala de invisibilização, a gente está falando dessa desintegração, que não se trata do que é visível, mas daquilo que não se reproduz enquanto visível. Então, é um pouco diferente pensar, porque é uma negação da possibilidade de se fazer visível, sabe? E aí, essa negação traz implicações. A gente desconhece, por exemplo, num curso de graduação em dança, a história da dona Mercedes Batista, do mestre King. A gente desconhece a perspectiva teórica da professora Inés Cira, e de tantas mestres e mestres negros, né? E a gente vai estudar o quê? Balé clássico como base formativa de tudo, como a dança universal, porque esse homem branco se instituiu como sujeito universal e as suas artes, né, suas produções científicas, filosóficas, artísticas, criaram um consenso de que aqueles saberes são universais. Eu já escutei falar, numa roda de professores de teatro, de que se estuda teatro originário da Europa por um acaso, porque lá se produzia o teatro de excelência, não uma questão de dominação e regulação dos saberes. E aí você percebe que os professores e as professoras das artes acreditam que eles estão fazendo e estão tendo funções revolucionárias nos espaços educacionais, porque a arte é libertadora. A arte não é libertadora. A potência da arte no mundo que a gente vive é completamente fragilizada. A arte é uma coisa completamente sem potência, aliás, vamos falar a verdade, né? Despotencializaram o que a arte tem de transformadora e libertadora. E a arte branca está sufocando, está desesperada e está correndo atrás, né? A gente percebe que os professores de arte e as professoras de arte estão correndo atrás. E estão colando com categorias que consigam apresentar para eles um mundo de novas possibilidades, porque essa arte já não se sustenta. Não se sustenta, gente, falar de presença cênica, quando a gente sabe que a maior parte da população brasileira está ausente da cena. A maior parte, a gente fez um estudo aqui na Paraíba, o Fórum de Artistas Pretos e Pretas, a maior parte dos artistas é de faixa E, vive com menos de um salário mínimo. Como é que a gente pode ensinar presença nos cursos universitários? Falar de presença, que é óbvio que a gente tem que falar de invisibilização, de silenciamento, de ausências, porque nós estamos morrendo, estamos sendo invisibilizados, estamos sendo silenciados historicamente. Assim. Óbvio que a gente tem espaços de resistência, né? A gente vem se colocando, resistindo. Então, quando a gente pensa no grupo Odundê na Bahia, na UFBA, na década de 80, nas articulações todas, né? O meu grupo de pesquisa Cena Preta, enfim, as nossas ações, as ações das pessoas pretas e indígenas, são atos de resistência que remontam ao quilombo, que, como a Natália falou, não é nada de novo. A gente remonta ao esforço ancestral dos quilombos, das revoltas, das conjurações. Nós somos os guerreiros da nova era. E aí eu acho que isso resolve essa questão, né, do como abrir nossos espaços e subsídios, na maioria das vezes, estão direcionados para lugares marcados para a branquitude. A gente sempre abriu nossos espaços. A roda de capoeira é um espaço nosso. O quilombo é um espaço de resistência nossa. E os nossos espaços sempre foram, algumas vezes, apropriados pela branquitude, né? E algumas outras vezes derrubados, mas nunca deixaram de existir. E nós estamos criando os nossos espaços dentro das instituições brancas, né? Como espaços de resistência. O preto tem que estar, e a preta tem que estar em todo lugar, nas escolas, nas universidades. Não sou apologista de que esse lugar não é meu, porque esse lugar é meu, sim. Eu sou um professor universitário que trabalha muito para que esse lugar seja meu
e de outros pretos, que a gente empreteça essa caverna, volte a empretecer essa caverna. E então a gente tem as rodas de jongo, de samba, de capoeira, os quilombos, os aquilombamentos contemporâneos, as comunidades remanescentes. Tudo isso traz para mim um canto de liberdade e um canto de possibilidades. Assim. A gente pode criar nossos espaços em qualquer lugar. Inclusive, pode empretecer os lugares que foram historicamente determinados como espaços de gente branca. Então a gente tem potencial para fazer das escolas uma especialidade, uma territorialidade de afetividades pretas. Acredito muito nessa potência transformadora que a gente tem de empretecer o mundo. Empretecer o mundo é compartilhar as nossas cosmovisões, é entender que nós somos guerreiros, que nós somos batalhadores, e se aproximar das nossas heranças, né, de saberes. Penso muito nos Kemetes. Antes dos Kemetes, da sociedade quemética ser entendida como Egito, eles eram conhecidos como os Kemetes, a terra do povo preto. E lá, o saber era associado a uma cosmovisão preta. Não tinha essa coisa de clarear, de deixar claro, de tornar claro. A noite, ela envolvia a terra, o negrume da noite envolvia a terra, e dali nascia todo o panteão das divindades. Eu acho que reconhecer a nossa existência como linda e preta, da cor da noite da Bahia, linda e preta, é o que a gente tem que fazer para retomar esses espaços que foram tomados historicamente de nós, né? Uau! Ai, gente, assim, eu sinceramente, assim, falo por Luiz e falo pela equipe do festival. A gente está profundamente grato. Foram falas muito diretas que precisam ser repetidas e repetidas e repetidas incansavelmente, porque precisam ser ouvidas por mais e por mais pessoas. A gente tem que parar por aqui. Agradeço demais, tá? Grato demais, Natália Dornelles. Grato demais, Vitor Hugo. Grato demais, Manuel. Muita benção, muita benção. Que os deuses e deusas lhes abençoe. A gente agradece a colaboração dos intérpretes de Libras, Bárbara dos Santos e Bruna Ferreira, e dos servidores da DICOM, Yusuf Amin e Nilza Silva. Agradecemos também a presença de todos vocês, todas e todes que estão aqui nos assistindo na TV IFB. Fica também o convite para acompanhar o restante da programação do 18º Festival Dança. Agora, às 16h, a gente tem oficina de técnica silvestre com a convidada Vera Passos, de Salvador, pelo Google Meet. À noite, às 18h, a mostra artística virtual pela TV IFB. E pelo YouTube, a reprise dos espetáculos convidados 40.04 e Mamaduca, a partir das 20h. Na sexta-feira de manhã, as oficinas de dança clássica com Aline Campos e de dança contemporânea com Ana Júlia Paiva, também pelo Google Meet. À tarde, às 14h, a roda de conversa com egressos da lidança. Essa roda promete. Moçada que se formou, vem para conversar com a professora Ana Carolina Mendes e falar como é que tem sido essa experiência pós-diploma. Vai ser transmitido pela TV IFB. A mostra artística virtual pelo Zoom às 16h e pela TV IFB às 17h. Às 18h, pela TV IFB, o espetáculo convidado Nunca Mais, da Rodrigo Cruz, Companhia de Dança. E às 19h30, a festa de encerramento com a Cia Brazucas pelo Google Meet.
prestigia a nossa programação. Agradecemos mais uma vez a presença de todas, de todos e de todes. Tenham um excelente dia e até já.